Começando mais uma aula, só que agora falando de frações. Vamos ler? Vamos ler o que é isso? Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais é do que a divisão, onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Pessoal, nós podemos dizer que frações é uma divisão de dois números inteiros. O número de cima a gente chama de numerador e o de baixo a gente chama de denominador. O de baixo, o denominador está dividindo, o de cima, que a gente chama de numerador, está sendo dividido. Portanto, o denominador é quem divide, o numerador é quem está sendo dividido. Agora, como representar uma fração? Podemos representar uma fração através da escrita em números ou de forma visual. Então, pessoal, nós temos duas maneiras de representar frações. Ou escrevendo os números, né? Ou então de forma visual, onde vamos utilizar um desenho para representar aí a situação. Vamos aí estudar as duas formas, né? Mostrar as duas formas aí. Representação escrita de frações. Uma fração é representada de forma escrita por dois números inteiros, sendo um o numerador e o outro o denominador. Pessoal, toda fração, então, é uma divisão de dois números inteiros. O de cima a gente chama de numerador, o de baixo a gente chama de denominador. O de cima está sendo dividido, o de baixo está dividindo. Portanto, o B aqui é o divisor e esse A é o dividendo, ok? Então, vamos guardar aí, ó, o de cima o numerador, o de baixo é o denominador. Ok, pessoal? Então, nós temos aí os nomes especiais que nós usamos, numerador e denominador, que são elementos de uma fração. Vamos lá, então, agora ver a representação gráfica de frações. As frações também são representadas de forma gráfica. O aluno pode encontrar outra forma de representação gráfica, como, por exemplo, retângulos. Então, nós podemos utilizar retângulos para representar frações. Claro, também círculos, né? E nós vamos ver aqui a situação onde nós temos um círculo ou uma pizza, né? Uma pizza aí, onde nós podemos dividir em duas partes e tomar uma parte que nós temos aí, ó. Nós temos um total de duas partes, nós vamos tomar aí uma parte somente. Então, essa situação nós podemos representar com um desenho, né? Uma parte no total de duas. Nós podemos representar também com uma fração, que é essa fração aqui, 1 sobre 2. Né? O de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Agora, como é que a gente lê isso daqui, pessoal? 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, ou simplesmente 1 meio. Tá? Outra situação aqui, ó. Nós temos aí de novo uma pizza, né? Ou um círculo, pode ser também. E aí nós dividimos essa pizza aí em 4 partes iguais. E vamos tomar agora 3 partes. 3 partes num total de 4. Então, uma parte, 2, 3. Um total de 4 partes. Essa situação nós podemos representar também como uma fração. Essa fração aqui, ó, 3 sobre 4, né? Ou 3 quartos. Posso falar também 3 quartos ou 3 sobre 4. Ok, pessoal? Então, em cima aqui nós temos o numerador, que é 3. Embaixo nós temos o denominador, que é o 4. Mais uma situação aqui, nós temos aí a mesma pizza, né, também dividida em 4 partes, só que agora vamos tomar uma parte somente. Nós temos aqui uma parte no total de 4. Tá? Então, a fração que nós vamos poder usar, se nós quisermos representar com uma fração, vai ser 1 sobre 4. O numerador aí é o 1, o denominador é o 4. Como é que eu leio essa fração aqui, pessoal? Vai ser 1 quarto, ok? Ou 1 sobre 4, né? Se você falar 1 sobre 4, também está certo. Ou 1 quarto, tanto faz. E agora, por último aqui, então nós temos uma mesma pizza aí, né? A mesma pizza, porém dividido em 8 partes iguais. Dividimos em 8 partes. Só que nós vamos pegar apenas uma parte nesse total de 8 aí, ó. Vamos comer uma parte no total de 8, tá certo?
A fração que nós podemos utilizar é essa daqui, ó, 1 sobre 8, tá? 1 sobre 8 ou 1/8, tanto faz. E aí, pessoal, vamos aí guardar a informação importante, que frações nada mais é que uma divisão de dois números inteiros, tá? Onde o de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Ok, pessoal? Na próxima aula, vamos estudar operações com frações.